¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. Yo soy la profesora Elisângela y voy a trabajar con ustedes lengua española para la primera serie de la enseñanza media. Pero antes de empezar, antes de começar, vocês já sabem, nós temos aqueles recadinhos de sempre, não é mesmo? Se você é aluno, tem acesso às plataformas do Classroom, já sabe. Clique no link da atividade obrigatória e assim você garantirá a sua presença. Já se você é aluno, não tem acesso ao Classroom, não tem problema não. Você pode ir lá na escola, buscar a atividade impressa e no dia combinado, com muito capricho, você vai devolvê-las na secretaria da sua escola. Tudo bem? Então, agora sim, que aprendemos em la classe passada? Vocês lembram o que foi falado na aula passada? Bem, em la classe de número 38, hablamos sobre el ritmo de Latinoamérica, géneros textuales, letra de música y poema y empleo de los adjetivos. E hoje, que vamos hablar hoje? Hoje é a nossa aula de número 39, com o título El Diplomático Chileno. Hoje hablaremos sobre o gênero biografia, sobre um grande poeta chileno chamado Pablo Neruda, aspectos culturais de Chile e os advérbios. Antes de empezar, então, chicos, quero que miren o mapa, uma parte, do mapa da América do Sul. Então, acá temos o país chamado Chile, certo? Chile está situado a lo largo de la costa ocidental del cono sur de Sudamérica, entre el segmento más alto de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Su forma es única, es uno de los países más largos del mundo, com 4.300 quilômetros de longitud. Pessoal, atenção a essa palavrinha aqui, ó, largo. Em português, largo é uma coisa. Em espanhol, largo é comprido. É o que nós chamamos de falsos cognados. Ou seja, em português ele significa uma coisa e tem uma palavra igualzinha em espanhol, só que significa uma coisa completamente diferente. Então, largo você imagina uma coisa, não é mesmo? Mas não, então, ele é um país mais comprido do mundo, certo? Bem interessante essa curiosidade, né? La lengua oficial de Chile es el español y su moneda el peso chileno. La población es mestiza, es una mezcla de europeos e indígenas, cuyas tradiciones aún se perciben en algunas partes del país. La tasa de alfabetismo, a taxa de alfabetização, es de 94%, sobresaliendo como una de las más altas de Latinoamérica. Então, agora que vocês conheceram um pouquinho, só um pouquinho sobre esse país chamado Chile, nós temos a primeira atividade aqui, então. Letra A. La lengua oficial de Chile es el español y su moneda el peso chileno. Letra B. La población es mestiza, mezcla de europeos y africanos. Letra C. Chile está situado a lo largo de la costa ocidental del cono sur de Sudamérica, entre el segmento más alto de la cordillera de los Andes y el Océano Atlântico. E aí, qual dessas respostas estão corretas sobre o Chile? Já já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram descobrir a resposta correta? Tava fácil, né? Vamos lá, então? Sobre o Chile, marca a resposta correta. Muito fácil. Letra A. A língua oficial de Chile é o espanhol e sua moneda é o peso chileno. Muito fácil, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos culturais do Chile, os aspectos culturais. A cultura chilena se expressa em uma ampla variedade de meios, como a boiante indústria, flutuante indústria, né? Cinematográfica, pintores como Roberto Mata e Carlos Sotomayor han dado fama ao arte chileno. A literatura chilena conta com vários prêmios Nobel, como Pablo Neruda e Gabriela Mistral, que han impulsado el peregrinaje literario a Chile, así como las superventas internacional de Isabel Allende. El baile nacional es la cueca, que surgió en 1824. La música es muy importante para los chilenos, como durante los 70 cualquier tipo de oposición contra la junta militar estaba ilegalizada. La canción protesta comenzó a circular clandestinamente. Actualmente, a música folclórica está experimentando um ressurgimento em la cultura chilena. Então, Chico, aqui nós falamos um pouquinho sobre alguns aspectos culturais que temos no Chile, né? Apareceu alguns nomes bem famosos a respeito da literatura, da pintura, falou um pouquinho sobre a música no Chile. Então, se vocês prestaram atenção nessa leitura, vocês vão conseguir responder a questão 2, ok? A respeito da cultura chilena, señala quais são os representantes da literatura. Letra A, Roberto Malta e Carlos Sotomayor. Letra B, Pablo Neruda e Gabriela Mistral. Ou letra C, Pablo Neruda e Roberto Mata. Então, tenta recordar um pouquinho quais nomes aqui representam a literatura do Chile e a gente já volta com a resposta correta. E aí, pessoal, muito fácil, né? Quem são os representantes da literatura chilena? Pablo Neruda e Gabriela Mistral. Por falar em Pablo Neruda, vocês já ouviram alguma coisa? Ele é um poeta muito famoso, nascido no Chile. Então vamos conhecer um pouquinho sobre quem foi este grande poeta? Aqui nós temos então a imagem do Pablo Neruda, foi este aqui,
este senhor simpático. E ele nasceu em 12 de julho de 1904 em Parral, Chile. O nome do Pablo Neruda, que ele foi registrado, é Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto, mais conhecido como Pablo Neruda. Foi um escritor chileno considerado um dos poetas mais importantes da língua castelhana do século XX, do século XX. Desde muito jovem já deixava claro seu grande talento e seu interesse por la poesia e la literatura. A la edad de 13 anos já trabalhou em um diário local como escritor. É um dos poetas de habla hispana mais conhecido e, a lo largo de sua vida e ao longo da sua carreira, da sua vida, deixou uma grande quantidade de poemas que transmitem profundos sentimentos e emoções. Pablo Neruda foi galardonado e foi premiado com o Prêmio Nacional de Literatura em 1945, o Prêmio Lenin da Paz, 1953, e o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Morreu em Chile el 23 de setembro de 1973 e foi enterrado em sua casa de Isla Negra, en el sur de Chile. Então, o Pablo Neruda teve uma variedade de textos, de livros, né, de histórias. Ele tem uma história de vida muito bonita, né? Então, mesmo que você não conheça, nós devemos total respeito pela obra do Pablo Neruda, tudo bem? Então, por falar em Pablo Neruda, vamos falar sobre um gênero chamado biografia. Vocês conhecem esse termo, biografia? Eu tenho certeza que sim. Lembra da aula de biologia, que a professora sempre explica que bio é vida? Então, a mesma coisa. Bio, vida, grafia, escrita. Então, o que seria biografia? A escrita da vida de alguém, certo? Vamos então descobrir um pouquinho mais sobre biografia. El género de texto que cuenta la historia de la vida de alguien se llama biografía. La biografía es vida y la ortografía está escrita. Es una mezcla, é uma mistura de periodismo, então uma mistura de jornalismo, literatura e história, em la que se informa y registra la historia de vida de una persona, destacando los hechos principales. É um gênero narrativo no fictício. Então, ele narra a história de uma pessoa, de vida de uma pessoa, o gênero biografia, e ali, ó, destacando os hechos principais, destacando os feitos principais da vida dessa pessoa. Ele é um gênero narrativo e ele não é fictício, ou seja, não tem nada inventado. É contado exatamente o que aconteceu na vida dessa pessoa. Foi o que nós acabamos de falar sobre o Pablo Neruda, não foi isso? Foi contado desde o nascimento, como que foi a juventude, os prêmios que ele recebeu, até o dia de sua morte. Então, isso seria não, né? É o gênero biografia, certo? Então, agora que vocês já estão craques neste gênero, vamos para a nossa atividade 3. Sobre o gênero biografia, marca a alternativa incorrecta, ou seja, vocês vão marcar a errada. Letra A. El género de texto que cuenta a história de la vida de alguém, isso que é a biografia? Letra B. El género textual que informa e registra a história de vida de uma pessoa, destacando os hechos, os feitos, né? Ou el género textual é narrativo e fictício. Ou seja, esse gênero textual, ele narra a vida da pessoa e também é fictício, coisas inventadas. Então, agora é com vocês. Vamos lá para a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá? Qual dessas respostas está incorreta? Está errada. Sobre gênero biografia, marca a alternativa incorreta. É a letra C. Por quê? O gênero textual é narrativo e não fictício. Não tem nada inventado, não é verdade? Por isso que a letra C está errada. E antes de darmos sequência a essa aula, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da obra do Pablo Neruda. Aqui, então, estão algumas obras muito famosas dele. Entre as obras mais importantes de Pablo Neruda, destacam seu primeiro livro, Crepusculário, de 1923. El exemplar mais vendido, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, de 1924. Residência em la Tierra, de 1933, Canto General, de 1950, e a obra póstuma, Confieso que he bebido, de 1973. Então, é só para vocês saberem um pouquinho, né, quem foi ele, quais os prêmios que ele ganhou. Então, são aqui algumas das mais famosas obras do Pablo Neruda, ok? Então, vamos dar sequência à nossa aula para o nosso próximo assunto, que seria atividade 4. Mira o seguinte fragmento do poema de Pablo Neruda. Então, este aqui é um poema, dos milhares, dos vários que ele fez, né? Perdão, chamado Poema 4. Es la mañana llena de tempestad, em uma manhã cheia de tempestade, en el corazón del verano, no coração do verão, com pañuelos blancos de adiós viajam as nuvens. Com lenços brancos de adeus viajam as nuvens. El viento las sacude com sus viajeras manos. O vento as sacode com suas viajantes mãos. Inumerável coração del viento, latiendo sobre nuestro silêncio enamorado. Então tá fácil aqui a tradução, não é verdade? Namorado, apaixonado. O poeta descreve qual estação do tempo e qual palavra está sendo exaltada. Qual a palavra que aparece mais, com mais frequência? Fácil, né? Então, volta o poema um pouquinho, pesquisa e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram descobrir? Vamos à resposta correta? Muito bem. O poeta descreve qual estação do tempo? Aparece só uma estação ali, né? Qual que é? Verano, o nosso verão. E qual palavra está sendo exaltada, falada mais vezes, com mais frequência? El viento, del viento. Então, a palavra viento. Só uma curiosidade aqui, ó. Latindo sobre nosso silêncio enamorado. Não é o caso tipo de latir, seria o bater, né? Aquele movimento do coração lá, que ele está num silêncio apaixonado, mas continua batendo, tudo bem? Então, dando sequência. Um novo assunto, olha só, saímos um pouquinho da biografia e quero ver se vocês lembram um pouquinho deste assunto aqui. Mira as seguintes informações sobre Pablo Neruda. Uno de los poetas más importantes de la lengua castellana del siglo XX. Murió en Chile, fue enterrado en su casa de Isla Negra en el sur de Chile. Então, essas palavras que aparecem destacadas aqui, elas são advérbios, los advérbios. ¿De acuerdo en que son advérbios? Muy bien. Los advérbios são palavras invariáveis que modificam. Então, os advérbios são palavras invariáveis que modificam o quê? Eles podem modificar um verbo, presta atenção aqui então. Vera escribe bien. Então, o verbo aqui é o escribe, o escreve. Então, Vera escreve. Ótimo. Agora, quando eu digo Vera escreve bem, eu modifiquei esse verbo, não modifiquei? Isso, então, é um adjetivo. Isso também pode acontecer, desculpa, é um advérbio. Isso também pode acontecer com um adjetivo. Olha lá, então. Oscar trabalha desde mais jovem. Oscar trabalha desde mais jovem. Então, o adjetivo é jovem. Oscar trabalha desde jovem. Quando eu coloco mais, você tem a ideia de que ele trabalha desde mais jovem ainda, né? Também pode modificar um outro advérbio. Ele vive muito lejos. Ele vive muito longe. Eu posso dizer, ele vive longe. O advérbio muy dá aquela ideia de que ele vive mais longe ainda. E ele pode modificar um pronome. Solo usted puede comprender. Só o senhor ou a senhora, né, que é a linguagem formal, pode compreender. Então, se eu dissesse, usted puede comprender, ótimo, já tinha entendido. Quando eu coloco o advérbio, solo usted, ou seja, só você, só o senhor, desculpa, só a senhora pode entender. Então, ficou um pouquinho claro o que são os advérbios? Eles modificam, então, um verbo, um adjetivo, um outro advérbio ou até mesmo um pronome. Atividade 5. Completa as frases com os advérbios correspondentes. Então, aqui nós temos 3 advérbios. Hoy, hoje, depois, depois, mas, mais. Mais, certo? Em português nós temos mas, mais. Em espanhol, mas, que é o nosso mas. Ok? Letra A. Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, conocido como Pablo Neruda. Letra B. Estudiamos sobre el género biografía. Letra C. Mi hermano menor nació de mí. Outra curiosidade rapidinho aqui. Menor não seria meu irmão menor de tamanho. Menor em espanhol seria o meu irmão mais novo. Ok? Então aqui, meu irmão mais novo nasceu de mim. Se ele é mais novo que eu, já voltamos com a resposta, tudo bem?
Então, pessoal, conseguiram responder com os advérbios corretamente? Vamos ver quais são eles? Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basso Alto, ou Pablo Neruda, né? Mas conhecido como Pablo Neruda. Mais, em português com o I, né? Mais conhecido. B. Hoje, estudamos sobre o gênero biografia. Mi hermano menor nació después de mim. Por quê? Porque é o meu irmão mais novo. Se ele é mais novo, ele nasceu depois de mim, não é mesmo? Muito bem, pessoal. E agora chegamos àquele momento que eu quero testar os conhecimentos de vocês. E acredito que vocês também têm um pouquinho de curiosidade, né? É hora do nosso quiz. Muito fácil esse quiz. Número 1. Pablo Neruda es. Qual a nacionalidade do Pablo Neruda será? Ele é espanhol, colombiano ou chileno. 2. Señala a frase que posee un adverbio. Santiago es la capital de Chile. Pablo Neruda es uno de los poetas más famosos del mundo. El género biografía habla sobre la vida de alguien. E aí, vamos ver se vocês estão craques mesmo, se vocês prestaram bastante atenção na aula. A gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram chegar na resposta correta? Com certeza, né? Vamos a elas? E aí, o Pablo Neruda, qual é a nacionalidade dele? Onde que ele nasceu? Ele nasceu no Chile, né? Ele é chileno, falamos a aula toda sobre o Chile. E a 2. Señala a frase que possui un advérbio. É a letra B. Pablo Neruda é um dos poetas mais famosos do mundo. Lembra que eu falei que o advérbio ele modifica alguma coisa? Aqui no caso ele modificou o adjetivo. Qual era o adjetivo aqui? Famoso, se tornando mais famoso. Então, este é o advérbio, certo? E então, que estudamos hoje? O que a gente estudou hoje? El diplomático chileno. Que falava sobre o que essa aula de hoje? Nós falamos um pouquinho sobre a biografia, o que é um gênero de biografia, né? Conta a vida das pessoas. Conhecemos esse poeta chileno Pablo Neruda. Conhecemos um pouquinho sobre, bem pouquinho, né? Sobre os aspectos culturais do Chile e também recordamos ou aprendemos o que são os advérbios. E antes de terminar nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês, para que vocês conhecessem, um pouquinho da obra do Pablo Neruda, com o livro Antologia General. Então, para quem não conhece nada da obra de Pablo Neruda, este aqui é uma obra dele. Certo? Então, caso alguém queira conhecer, né, já conhece pelo menos um, pode comprar de repente. Pessoal, então hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos em la próxima classe. Besos, hasta luego.